Fala galera, beleza? Professor João chegando aqui, ajeitando aqui os cabelos, que eu já tô ficando doido com essa quarentena pra cortar meus pelos e não dá, né, bicho? Galera, sejam bem-vindos de volta. Aula de filosofia, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí as férias de vocês. Espera aí, deixa eu aumentar aqui, minha cara aqui, vocês devem estar com saudade. Espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, né? Eu sei que é meio difícil aproveitar as férias numa quarentena, a gente não pode nem sair de casa, né? Mas dá pra gente aproveitar sim. Hoje em dia a gente tem um Netflix, tem um celularzinho. Imagine vocês se fosse 15 anos atrás, né? Vocês não lembram como era essa época não, mas um domingo em casa era ruim, que dirá uma quarentena. Mas a gente tem que lembrar que é por um bom motivo. É um bom motivo que a gente está fazendo isso, né? Para a gente se manter saudável e tal, cuidar da população, para essa doença não se espalhar. Mas isso aí são outros assuntos, né? Que não dizem muito respeito, pelo menos não por enquanto. Foi mal, desculpa aí. A aula de filosofia, estamos voltando hoje, né? Naquele esquema. O pessoal já faz mais de um mês que a gente não se vê. Eu sei que também não é muito legal para você estar tendo aula online, né? A gente não está muito acostumado, depois de tantos anos tendo aula presencial, vocês me vendo ao vivo, ver por essa tela, por essa câmera aqui que não consegue retratar o tamanho da minha beleza. Estamos de volta, né? Estamos voltando aos poucos, tá? É ruim para vocês, é um pouquinho ruim para vocês, assim como é um pouquinho ruim para a gente, né? Mas com o tempo a gente se acostuma, tá? Então, presta atenção, a gente vai voltar bem aos poucos, tá? Retomando aos poucos o que a gente já tinha discutido. A última aula que a gente teve, que vocês tiveram comigo, já faz bastante tempo, já faz quase 2 meses. Então, eu vou hoje só fazer um resumo do que a gente discutiu naquela aula. Vocês lembram, a gente fez uma discussão zona massa, né, sobre o Nietzsche e tal. E hoje eu trouxe aqui um resumozinho, tá? Eu vou tentar colocar para vocês no portal EDEB, assim que terminar aqui, se Deus quiser, ou pelo menos amanhã. O importante é que quando vocês estiverem vendo essa aula, deve estar disponibilizado no portal EDEB esse slidezinho que eu estou usando aqui, tá? Para vocês verem por lá também. Beleza? Aí presta atenção. A gente ainda não tinha completado a discussão, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer isso ao vivo, né? Então eu não vou contar com a participação de vocês, pelo menos não assim. Mas dúvidas vocês me mandem, tá? Me procurem se tiver alguma dúvida no grupo do terceiro ano e tal, essas coisas todas. Vamos lá. Vamos abrir aqui o slide para a gente discutir um pouquinho sobre o Nietzsche. Pessoal, presta atenção. Agora eu vou me diminuir aqui, tá? Para a gente poder falar junto, dar uma olhada junto aqui nesse slide e continuar a nossa discussão. O alemão, né, Friedrich Nietzsche, lembrem-se que a gente falou que para o Nietzsche, a sociedade, o mundo ocidental é um mundo que está corrompido, é um mundo fracassado, tá? O Nietzsche ele vai criticar muito o mundo ocidental. Ele diz que a gente cresceu de uma forma desregulada, tá? Que o nosso mundo se perdeu no meio do caminho, que o nosso mundo é um mundo dos fracos. Ele critica a cultura, ele critica a moral, ele critica a religião do Ocidente, tá? Ele critica veementemente, com muita força mesmo, tudo que foi produzido pelo mundo ocidental. Segundo ele, nós construímos uma sociedade fraca, sociedade dos fracos. A nossa sociedade é a sociedade onde os mais fracos venceram e por isso a gente tem a cultura dos fracos e não a cultura dos fortes. No final eu vou fazer todas as minhas críticas a Nietzsche, tá? Quer dizer, quem sou eu para criticar Nietzsche, né? Mas assim, eu vou fazer algumas ponderações, melhor dizendo, né? Melhor do que críticas, né? Quem sou eu para criticar o Nietzsche? Mas eu vou fazer algumas ponderações ao trabalho dele, tá? Que também não são... Bom, vocês vão entender quando a gente for discutir, tá? Fazer essas ponderações. Mas preste atenção. Então Nietzsche ele faz toda essa crítica do que se tornou o mundo ocidental. Ele vai criticar, esse cara critica tudo. Desde a filosofia ocidental
as religiões ocidentais, ele vai criticar a moral da nossa sociedade. Meu irmão, o Nietzsche critica todo mundo, tá? Então ele vai ser um cara que vai ficar muito marcado por isso, porque ele faz um estudo pesado e bem radical assim, com relação às suas críticas, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadazinha nisso aqui. A gente falou sobre isso em sala, certo? O Nietzsche, ele vai dizer, ele vai fazer essa oposição aqui, e repare, o Nietzsche ele vai trabalhar muito com essa oposição de pares, tá? Apolíneo, dionisíaco, o bem e o mal, não é nem o bem e o mal, né? O bom e o mal, ou o bom e o ruim. Aí ele vai trabalhar também com... Como é, macho? Tem outros que ele trabalha. Bom, mas vocês vão vendo essas dualidades, tá? Ele gosta muito de trabalhar com essas dualidades, a moral do senhor e a moral do escravo, que é outra coisa que a gente vai falar aqui. Então, percebam como é que ele coloca essa dualidade, tá? No caso aqui, ó, Apolo e Dionísio, ele pega esse símbolo de dois deuses gregos, tá? Não sei se vocês lembram da novela que passou na Globo, que era... Como era o nome? Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado tinha dois irmãos, que era o Apolo e o Dionísio, tá? O Apolo, que era um cara mais moderado e tal, não sei o quê. O Dionísio, que era um cara mais de confusão e aquela coisa toda. Pronto, a gente pode pegar nessa figura de Apolo e Dionísio, tá? Dos deuses gregos. E para entender um pouquinho do que é que o Nietzsche vai falar. Presta atenção aqui. Segundo Nietzsche, nós seres humanos somos formados, tá? O nosso espírito é formado por duas esferas, digamos assim, tá? Por duas forças, digamos assim, que impulsionam o nosso espírito. Uma delas a gente chama de apolínea, que vem do Apolo, tá? Que seria o lado ligado à ordem, à razão, ao comedimento, à sabedoria no sentido de daquele sábio, tá? De alguém que pensa, que reflete antes de agir, que pensa na melhor decisão que vai tomar, que está sempre refletindo sobre os caminhos que escolheu para a vida dele. Pronto, esse é o lado apolíneo, certo? E a Nietzsche também nos apresenta o lado dionisíaco. O que seria o lado dionisíaco? Seria o oposto do lado apolíneo. Se o apolíneo é o lado que representa a ordem, a razão, o controle, o lado dionisíaco ele vai representar o caos, ele vai representar a embriaguez, vai representar os instintos, vai representar as paixões, tá? Então, presta atenção, nós somos formados segundo Nietzsche, tá? O que eu estou dizendo aqui, negado. Lembre-se, não é minha opinião, tá? Segundo Nietzsche, nós nós temos esses dois lados formando o nosso espírito. Só que o que é que acontece? O Nietzsche vai dizer que durante muito tempo, esses dois lados viveram em harmonia na gente, tá? O lado apolíneo, o lado dionisíaco. A gente viveu em harmonia, dando espaço para esses dois lados, para essas duas esferas da nossa vida, durante muito tempo. Mas o que é que vai acontecer, segundo ele? Rapaz, vai ter um momento em que nossa sociedade se perde e ela acaba quebrando esse equilíbrio, tá? Não é que o Nietzsche ele coloca um lado como mais importante do que o outro, não. Ele coloca que os dois lados são importantes para nós. Só que o que acontece é que a nossa sociedade quebra esse equilíbrio. A gente está numa balança aqui, tá? Das duas forças. E a gente tem, ó, essa disfunção aqui. Um lado ele vai ser mais valorizado do que o outro. E aí, nesse momento, segundo Nietzsche, é que a nossa sociedade começa a desandar, tá? A partir do momento em que um lado se sobrepõe ao outro, o Nietzsche vai falar que a gente se perde. E qual o lado que ganha essa disputa? Que momento é esse que esse negócio começa a desandar? Meu irmão, presta atenção. Nietzsche acreditava, vamos lendo aqui, né? Nietzsche acreditava na necessidade de equilíbrio entre as duas forças nos seres humanos, apolínea e dionisíaca. Porém, no mundo ocidental, haveria um desequilíbrio, tendo o lado apolíneo se sobreposto ao lado dionisíaco. Então, pessoal, o lado racional, o lado do comedimento, o lado do autocontrole, ele vai se sobrepor ao lado do caos, ao lado do instinto, ao lado dos desejos, ao lado dos prazeres, tá? Esse lado aqui, esse segundo que eu falei, ó, fica lá para baixo
enquanto o outro fica lá para cima, tá? Presta atenção. Nietzsche criticava a existência desse desequilíbrio nas diferentes esferas da vida humana no Ocidente, moral, filosofia e religião, tá? Então ele vai dizer, meu irmão, a gente se perdeu nesse meio aí, a gente está deixando de viver um lado da nossa vida que é importantíssimo, que seria esse lado dionisíaco. Para ele a gente deixou de viver isso e a gente deixou de procurar a felicidade nesse mundo aqui que a gente fala. O que o Nietzsche vai falar é que a gente, em vez de procurar viver essa vida que a gente está aqui nesse mundo material, a gente abandona tudo isso em prol de uma outra vida. E é aí que ele vai vir a crítica ao cristianismo, mas calma aí, vamos lá. Quando é que esse negócio começa? É com o cristianismo? Não, ele vai um pouquinho mais atrás, tá? O Nietzsche ele vai ter um trabalho dele conhecido como a genealogia da moral, onde ele vai tentar entender em que momento a gente se perdeu, tá? Ele vai fazer essa genealogia, né? Para entender em que momento que a gente se perdeu no meio disso, desse equilíbrio que devia haver, tá? Então, ó, segundo Nietzsche, os gregos viveram em harmonia com as duas esferas durante muitos anos. Vixe, doido, então quando é que chegou isso aí, ó? É com a chegada de um filósofo que tudo muda. Pessoal, você já deve ter estudado filosofia durante outros anos, né? Vocês estão no terceiro ano, e vocês vão ver que um dos nomes mais importantes da filosofia é o nome do Sócrates. Talvez como o primeiro grande pensador filosófico mesmo, né? Os outros são os chamados pré-socráticos, os que vêm antes dele, não temporalmente, né? Mas mesmo assim são chamados de pré-socráticos, mesmo que tenham vivido no tempo do Sócrates, o pensamento deles seria anterior ao Sócrates, porque o Sócrates estaria mais na frente e tal, e teria dado início a uma nova filosofia. Sócrates sempre valorizado como esse pai da filosofia mais moderna, mais atual, mais moderna assim, né? Mas assim, pai das discussões filosóficas acerca do homem, da sociedade, da ética e tal. Presta atenção. Enquanto Sócrates ele é valorizado como isso tudo, para a maioria da filosofia, quando chega o Nietzsche, ele diz assim, meu irmão, o problema que começou foi com esse cara aqui. Foi aqui que a gente começou a desandar. É com Sócrates, segundo Nietzsche, o primeiro responsável por trazer esse desequilíbrio ao mundo, tá? Com Sócrates, o mundo grego passa a valorizar em excesso a razão em detrimento das paixões do corpo. Galera, não sei se vocês lembram, mas tipo, um dos discípulos de Sócrates, o Platão, ele vai dizer que o corpo ele é a prisão da alma. A alma, representada pela razão, estaria acima do corpo, seria mais importante do que o corpo. E esse corpo que faz é nos prender. Às vezes o corpo é visto como uma ilusão, como passageiro. O que é que o Sócrates propõe? Conhecimento liberta. Conhece-te a ti mesmo. Olha só o que o Sócrates diz. Então a ideia é que a gente tenha um conhecimento sobre nós, é a razão que vai nos libertar, é a razão que vai fazer a gente entender o mundo, é a razão que vai fazer a gente se tornar pessoas melhores, ou seja, a racionalidade ela vai para outro nível aqui com Sócrates, com Platão, tá? E por aí vai. Presta atenção. Os prazeres do corpo e tal, não sei o quê, eles vão ficar em segundo plano, em detrimento do que é a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa razão. A nossa razão é que vai nos libertar de todas as ilusões que existem, tá? Então vejam só, com Sócrates é que o negócio começa a desandar. O Sócrates, ao valorizar demais essa racionalidade, coloca em xeque um lado da nossa vida, que seria o lado dionisíaco. Para o Nietzsche, aí que o negócio começa a desandar. Platão, ó, vejam só, a gente fala muito de Platão porque é o principal aluno do Sócrates, né? O Platão ele vai dizer o seguinte, ó, esse mundo que a gente está vivendo aqui, esse mundo material, é um mundo imperfeito. Ele não é uma realidade real, digamos assim. Ele é um mundo imperfeito. Esse mundo aqui é a cópia do mundo inteligível. Olha só, a gente tem um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível, ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Olha só. E como é que a gente chega nesse mundo inteligível, professor? Através da razão. Esse aqui é o conhecido mundo das ideias. A razão socrática que vai fazer a gente chegar nesse mundo das ideias. Presta atenção. Então, ele coloca
O mundo material abaixo do mundo intelectual, digamos assim, tá? O mundo inteligível. Presta atenção. Olha só como já tem um desequilíbrio grande aí, tá? A gente vê esse desequilíbrio grande, então, começando a partir de Sócrates, de acordo com o que o Nietzsche vai dizer. A dualidade entre corpo e alma se coloca, tendo uma prevalência desta alma sobre aquele, o corpo, tá? E aí, pessoal, presta atenção. A ideia do Platão aí, de que esse mundo é um mundo imperfeito, e que existe um outro mundo que a gente pode chegar, que seria um mundo perfeito, tal. Lembrar vocês o quê? Pessoal, o que o Nietzsche vai dizer é que essa ideia que a gente pegou com Platão e com Sócrates, ela vai se reforçar, ó, quando a gente tem o cristianismo. O Nietzsche ele vai ser um grande crítico do cristianismo, da religião cristã, tá? Não necessariamente um crítico do próprio Jesus Cristo, mas um crítico da religião que se fundou com ele, tá? Por quê? Porque para o Nietzsche é com o cristianismo que a gente vai ter a vitória da moral dos fracos. Para o Nietzsche é o cristianismo que vai representar a consolidação da queda do lado dionisíaco e o lado apolíneo vencendo isso aí, tá? Vencendo esse desequilíbrio. Para o Nietzsche, o cristianismo simboliza isso, ó. Presta atenção, vamos lá, ó. Para Nietzsche, o cristianismo foi responsável por fortalecer um pensamento fraco e resiliente, nos fazendo negar o mundo em que vivemos pela promessa de uma vida após a morte. Galera, a gente vive, para quem é cristão, né, e tal, a gente vive, mas a gente vive dizendo assim, Jesus Cristo, por exemplo, ele diz assim, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse desse mundo, meus guerreiros e tal, iam me proteger e tal, não sei o quê. Ele vive falando, ó, a vida, essa vida aqui que a gente está vivendo, ela é passageira. E a vida de verdade a gente não vai viver aqui não, a gente vai viver depois, ó, em pós-vida. Quem se nega nessa vida, vai ter uma vida boa na próxima. Olha só como quem é o fraco, ele vai se tornar o elemento mais valorizado no cristianismo. Presta atenção. Lembrando que não sou eu quem está dizendo, tá? Mas, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí quando chega lá o jovem rico diz assim, Senhor, como é que eu chego no paraíso? Aí Jesus diz o quê? Vai, vende todos os teus bens, doa tudo que tu tem aos pobres e me segue. Presta atenção, o que é que o jovem rico faz? Baixa a cabeça e volta. E isso é algo criticado por nós. Por quê? Porque para a gente tem que abrir mão de tudo que a gente tem nessa vida para seguir o caminho de Deus, o caminho divino, porque esse caminho seria o mais importante, essa vida. O Nietzsche critica isso demais, bicho, porque a gente está deixando de lado essa vida que a gente tem aqui. A gente não está cuidando desse mundo que a gente tem aqui, tá certo? Presta atenção. Agora me perdi aqui, o que eu estava falando, né? Pronto, tá aqui, ó. Tá? A gente nega o mundo em que vivemos pela promessa de uma vida após a morte, tá? E aí, pessoal, eu vou só finalizar, tá? Dando só um pouquinho de spoiler da próxima aula, mas a gente vai discutir isso aqui mais na semana que vem, tá? O cristianismo, ele vai representar essa vitória da moral do escravo sobre a moral do Senhor, certo? E ele vai representar uma mudança no paradigma da humanidade, que vai passar a tratar tudo aquilo que eu não vejo como bom, tá? Tudo aquilo que não é bom para mim, em vez de ser tratado como uma coisa ruim, vai ser tratado como uma coisa má. A gente já falou sobre isso, mas veja como isso traz uma diferença muito grande, isso traz uma transformação. Não sei se vocês pegaram essa viagem um dia, mas ó, o bom, o contrário do bom pode ser ruim, o contrário do bom pode ser o mal, tá? E aí a gente vai ver isso aí. Aí presta atenção, ó. O Nietzsche ele vai trabalhar com essa outra oposição, tá?
de disputa aqui, que é a moral do senhor e a moral do escravo. Vai ser com o cristianismo que a moral do escravo vai se sobrepor à moral do senhor e a gente vai ter a vitória do fraco sobre os fortes. Beleza, galera? Eu vou terminando a aula de hoje por aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês esse material, tá? E a gente vai ter um pouquinho mais, ó, da próxima aula, eu acho que já está tudo aqui, ó, certo? Então, é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Já sabem onde me encontrar. E aqui vai estar disponibilizado no portal EDEB o material para vocês, tá? Mas isso aqui também tem no livro de vocês, então quem quiser, é bom dar uma lida no livro, principalmente antes de começar a aula, porque quando você chegar aqui na aula, você já vai ter lido e vai consolidar o que você já leu e tal, e vai ser muito melhor, tá? Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!